A Rússia acaba de ser traída por um de seus aliados mais antigos. Por décadas, o Cazaquistão esteve ao lado de Moscou, unidos pela história, geografia e bilhões em comércio. Mais importante, ele forneceu uma coisa que Putin precisa desesperadamente para sustentar sua guerra na Ucrânia: pólvora. Toneladas dela. Mas essa era acabou. O Cazaquistão está se voltando para o oeste. E com essa mudança, arrancou algo crítico das mãos de Putin: a nitrocelulose, o composto explosivo usado para fazer a pólvora que alimenta a máquina de guerra da Rússia. Sem isso, as forças de Putin não podem recarregar, reabastecer ou continuar lutando. A nitrocelulose é uma mistura inflamável de ésteres nítricos da celulose, sendo o principal ingrediente da pólvora moderna. Tem sido usado desde o final do século XIX, e a Rússia usa muito disso. Quando Putin invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, a União Europeia reagiu rapidamente com sanções. Em abril daquele ano, proibiu-se o envio de nitrocelulose para a Rússia, mas o país encontrou formas de burlar essa restrição. Em 2022, conseguiu importar 2.000 toneladas métricas do material, 5 vezes mais do que em 2021. Em 2023, as importações da Rússia aumentaram novamente, recebendo cerca de 4.000 toneladas métricas de nitrocelulose. Enquanto Putin se esforçava para criar munição, sua invasão da Ucrânia se transformava em uma guerra de atrito. O Cazaquistão era um dos principais fornecedores de nitrocelulose para a Rússia, e agora tomou uma grande decisão: não mais nitrocelulose para Putin. De acordo com o Euromaidan Press, que publicou um relatório em 17 de junho, analisando o explosivo de nitrocelulose à base de algodão usado pela Rússia para fabricar suas balas na Ucrânia. O Cazaquistão e o Uzbequistão estão entre os maiores produtores da polpa de algodão usada na fabricação de nitrocelulose. Sem essa polpa, o material não pode ser criado, e a Rússia não pode fabricar explosivos e pólvora. Até este ponto, o Cazaquistão tem sido neutro em sua produção. Ele fornece polpa para todos, da Rússia aos países da OTAN, buscando maximizar os lucros por ser essencial na cadeia de suprimento de nitrocelulose. Mas o Euromaidan Press diz que tudo está mudando. Indicadores recentes sugerem que o Cazaquistão está reduzindo envios e explorando cadeias de fornecimento militares voltadas para o Ocidente. Está totalmente redirecionado para países alinhados à OTAN. A medida afetaria gravemente a capacidade da Rússia de produzir munições, especialmente durante a prolongada guerra na Ucrânia. Segundo a mídia, a Rússia está furiosa. Analistas militares e círculos políticos no Kremlin expressaram indignação, afirma o Euromaidan Press, pelo que veem como o Cazaquistão formando novas alianças com o Ocidente, conforme retrata a parceria de décadas que tem com a Rússia. Mais preocupante para Putin é o impacto disso em seus planos de expansão para a Federação Russa. Menos nitrocelulose chegando à Rússia significa menos munição sendo enviada para as forças terrestres de Putin, essenciais para ganhar território na guerra na Ucrânia. Aprofundaremos esse ponto mais tarde. Porém, mais preocupante para o líder russo é que a decisão cazaque é o último sinal de que a Rússia está perdendo controle sobre a Ásia Central e sua segurança, especialmente no próprio Cazaquistão. O pior para Putin é que ele pode não ter previsto isso. Ele pensou que Rússia e Cazaquistão eram parceiros. Pelo menos essa era a impressão predominante sobre a relação entre os dois países. É também uma noção que o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Kamaloli Tokayev, incentivava até recentemente em novembro. Em 2024, a News Central Asia noticiou um artigo de Tokayev publicado no jornal russo Izvestia. O início do artigo não sugere que o Cazaquistão planejava trair a Rússia. As relações Cazaquistão-Rússia são um modelo de amizade forte e inquebrável, escreveu Tokayev. Ele reafirmou os profundos laços históricos e culturais entre Cazaquistão e Rússia, destacando-os como um farol de cooperação multifacetada em um mundo cada vez mais desafiador. Tokayev escreveu que mantém contato regular com Putin e que a relação deles é baseada em franqueza, eficiência e respeito mútuo. A carta também sugeria a profunda influência da Rússia no Cazaquistão.
Atualmente, 23 mil empresas russas operam com sucesso no Cazaquistão, sendo 4 mil abertas apenas no último ano, indicando a alta dinâmica da cooperação entre os países. Segundo Tokayev, a relação econômica entre seu país e a Rússia não apenas era forte, como estava se fortalecendo. Isso é evidenciado pelos grandes investimentos das empresas russas no Cazaquistão. Em 2023, mais de 3 bilhões de dólares foram investidos, com o Cazaquistão retribuindo o mesmo montante para a Rússia. As duas nações também trabalham em projetos conjuntos, disse Tokayev, e implementaram 90 projetos no valor de 18 bilhões de dólares, com mais 49 em andamento. Isso é precisamente o que Putin queria ouvir. Mas não podemos ignorar algo interessante em tudo isso. Tokayev escreveu sua carta bajuladora durante a visita de Estado de Putin ao seu país, que não foi tão bem sucedida quanto o desejado por Putin. O foco do Cazaquistão em parceria e comércio contradiz sua aparente falta de apoio às ações de Putin na Ucrânia. Segundo Marcin Poplovsky, do Centro de Estudos Orientais, isso é verdade. Ele afirma que, apesar da retórica de parceria, a visita de Putin em novembro não resultou em progresso significativo na relação estratégica entre Rússia e Cazaquistão. Apesar dos gestos amigáveis à Rússia, Astana evitou apoiar claramente sua política externa, escreveu Poplovsky. Ele também apontou que a Rússia não conseguiu assinar um acordo para se envolver fortemente na construção de uma nova usina nuclear no Cazaquistão. Ademais, os delegados de Putin não conseguiram persuadir o alegado aliado russo a concordar com a construção de um gasoduto. Isso permitiria à Rússia vender mais gás natural para a China. Popolsky continuou a descrever a conversa de amizade e parceria como ostensiva. Aí está o ponto. Tanto do que Tokayev escreveu em sua carta era para mostrar. Sim, ele valoriza as contribuições da Rússia como parceiro comercial. Por isso ele focou tanto nessas contribuições em seu artigo. Poucos meses depois, em janeiro, a Agência de Assuntos informou que o Cazaquistão desejava aumentar o comércio bilateral com a Rússia para 30 bilhões de dólares. No entanto, comércio saudável difere de apoiar uma nação que devasta a Ucrânia. Em novembro passado, Putin foi obrigado a encarar a realidade de que o Cazaquistão não deseja ser o tipo de parceiro que ele necessita. Um aliado estratégico, uma nação que rejeitará o Ocidente e apoiará a Rússia, enquanto Putin tenta expandir seu território. Nisso, o Cazaquistão não quer participar. E agora deixou isso claro para Putin ao se recusar a vender o algodão necessário para a nitrocelulose usada na munição russa. O Cazaquistão enviou sua mensagem mais clara de que não apoia a guerra na Ucrânia. A ambiguidade desapareceu. Não há mais silêncio enquanto o Cazaquistão vende para ambos os lados. Com este único movimento, o Cazaquistão virou as costas para a longa amizade que tinha com a Rússia. Para, em vez disso, abraçar o Ocidente e, por associação, seu apoio coletivo à Ucrânia enquanto luta contra Putin, isso teria sido um grande golpe para o líder da Rússia por si só. Mas o Cazaquistão está apenas começando. A decisão de não vender mais materiais-chave para a Rússia fazer pólvora foi o ápice de várias ações recentes do Cazaquistão, indicando seu afastamento crescente da influência de Putin. Pegue a remoção do ex-ministro da Defesa do Cazaquistão, Ruslan Zaksilikov, do cargo como exemplo. Zaksilikov já foi vice-ministro do Interior e chefe da Guarda Nacional do Cazaquistão. A Reuters noticiou em 8 de junho a demissão dele, que havia sido nomeado ministro da Defesa do Cazaquistão em janeiro. Em 2022, a remoção do teto de preço do combustível doméstico desencadeou agitação civil. Zaksilikov revelou sua verdadeira natureza nesse período. Ele supervisionou a chegada de tropas de ex-estados soviéticos numa aliança liderada pela Rússia para reprimir os protestos resultantes dessa ação. Novamente, esses teriam sido mais sinais para Putin de que o Cazaquistão estava alinhado com a Rússia. Zaksilikov era conhecido por sua postura pró-Rússia, relata o Euromaidan Press, sendo criticado por vários escândalos durante seus 3 anos e meio no cargo. Ele foi acusado de corrupção em aquisições militares e teria declarado os russos como irmãos. Pessoas que é muito similar à linguagem que a Rússia usou anteriormente para justificar sua invasão da Ucrânia. Em Zaksilikov, Putin tinha um aliado claro e confiável.
para promover a narrativa do Kremlin no Cazaquistão e possivelmente pavimentar o caminho para a Rússia aumentar sua influência sobre um país que já controlou na União Soviética. O Cazaquistão se livrou de Zaksylikov, demonstrando mais uma vez seu movimento para se distanciar da influência russa. A mais, quase simultaneamente à remoção de Zaksylikov e pouco antes da decisão do Cazaquistão sobre a nitrocelulose, outra ação foi tomada que enfureceria Putin. Em 7 de junho, a ordem informou que o Cazaquistão assinou um acordo com o Reino Unido para criar um plano de cooperação militar. 2025 e 2026, ocorrendo em Londres durante visita oficial de delegação cazaque ao Reino Unido. O novo acordo delineia várias áreas de colaboração entre o Cazaquistão e o Reino Unido, relata a ordem. Entre os acordos está o compromisso para um foco conjunto na manutenção da paz. As tropas do Reino Unido e do Cazaquistão também cooperarão no treinamento de idiomas, com oficiais cazaques sendo educados em academias militares do Reino Unido. De acordo com Ole Mednitsia, líder da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, em carta à correspondência à Associação das Nações do Báltico, o Cazaquistão está se distanciando progressivamente da Rússia. É óbvio que as autoridades do país, apesar de certas tendências russófilas, estão começando a entender o perigo da cooperação com a Rússia, afirma Mednitsia. E ele não está errado, considere o significado estratégico desse acordo. Apesar de ser relativamente pequeno em comparação com os acordos de cooperação do Reino Unido com muitos membros da OTAN e países como a Austrália, ainda é um passo significativo. Os oficiais militares cazaques aprenderão táticas de combate do Reino Unido, que são as mesmas da OTAN. Eles aprenderão um idioma para trabalhar com as tropas ocidentais e se comprometeram a atuar ao lado do Reino Unido na manutenção da paz. Esses são indícios de que o Cazaquistão busca se integrar com o Ocidente. Ao fazer isso, se desvencilhará do domínio de Putin e da influência russa. Esta é a última coisa que Putin quer ver. Quando visitou o Cazaquistão em novembro, seu objetivo era formar uma aliança estratégica própria. Ele fracassou, só conseguiu um monte de conversa exageradamente elogiosa sobre acordos comerciais e amizades antigas. Putin pode não ter percebido toda essa conversa na época, mas as recentes decisões do Cazaquistão mostraram por que seu suposto aliado focou tanto no comércio e quase não mencionou cooperação estratégica. O Cazaquistão nunca pretendeu se aliar à Rússia. Medonitsia expande isso, observando que Astana, capital do Cazaquistão, enxerga a guerra na Ucrânia como uma oportunidade. Astana parece entender que a guerra na Ucrânia está dando a eles um espaço para respirar e está tentando aumentar suas capacidades de resistência, incluindo a criação de uma rede de defesa territorial, diz Medonitsia. A implicação é que o Cazaquistão acredita que a Rússia, tão envolvida na guerra contra a Ucrânia, enfraqueceu a influência de Putin o suficiente para permitir que escape das amarras russas. Está abraçando o Ocidente e construindo suas forças internas porque quer que a Rússia fracasse na Ucrânia. E quando esse fracasso chegar, o Cazaquistão quer estar do lado vencedor. Como poderia ficar pior para Putin? O Cazaquistão está se alinhando com o Ocidente. Além disso, uma nova fábrica será inaugurada para construir projéteis de artilharia padrão da OTAN, que em breve poderão chegar à Ucrânia. Ou seja, um ex-aliado russo pode estar prestes a auxiliar os inimigos de Putin a superar a invasão da Ucrânia. De acordo com o Defense Blog, uma nova fábrica foi aberta no Cazaquistão em maio, em cooperação com um parceiro de investimento de Singapura. A fábrica não é exclusiva da OTAN. A fábrica produzirá projéteis de 122, 152 e 155 milímetros, sendo os últimos compatíveis com a artilharia da OTAN usada na Ucrânia. Os outros dois tipos de projéteis ainda são importantes. O Cazaquistão pode vendê-los para a Rússia, se assim decidir. Porém, segundo o Defense Blog, é provável que use esses projéteis para aumentar seus estoques e suas necessidades de defesa doméstica. O Cazaquistão, uma ex-nação soviética, provavelmente possui um significativo arsenal de artilharia da era soviética. Quem mais tem artilharia da era soviética? O que vemos aqui é o Cazaquistão se preparando para se tornar um importante fornecedor de munições para nações alinhadas à OTAN, além de se preparar para fornecer para si mesmo e para a Ucrânia.
Munições de 122 e 152 milímetros também são usadas por muitos países da Ásia Central. Com a redução da influência de Putin na região, o Cazaquistão pode usar essa nova instalação para expandir seu próprio poder. E, por suas crescentes conexões com o Ocidente, abrir caminho para outras nações da Ásia Central se libertarem de Putin. A fábrica ainda não está operando. Segundo o blog Fence, inspeções no local e pesquisas geológicas iniciais estão em andamento para definir a localização da planta. Ainda assim, é mais um sinal do que estamos vendo repetidamente do Cazaquistão. Ele quer a Rússia fora e o Ocidente dentro. Como um comentário à parte, essa nova fábrica mostra que o Cazaquistão está se aproximando de Singapura, outra nação que se opõe à Rússia. A invasão de Putin à Ucrânia fez Singapura romper com anos de tradição e impor unilateralmente suas próprias sanções contra a Rússia, ao invés de seguir as Nações Unidas como normalmente fazia. Além desta fábrica, o Odessa Journal diz que a ST Engineering de Singapura também assinou um acordo estratégico com a Kazakhstan Paramount Engineering para construir um novo veículo blindado anfíbio de 8x8. A produção de 500 novos veículos por ano entre os dois países começou em abril de 2025, após início em dezembro de 2024. Singapura pode não ser uma nação ocidental, mas se opõe à Rússia. Esses acordos evidenciam que o Cazaquistão virou as costas para Putin justo quando ele mais precisava de um aliado. Eis o que isso representa para a Rússia e Vladimir Putin. Em novembro, ele ainda via o Cazaquistão como um aliado, apesar da falta de uma relação estratégica. O comércio entre os dois estava em alta, e ele podia contar com a nação para fornecer os materiais necessários para sua munição e projéteis de artilharia. Em menos de um ano, tudo mudou. Não há mais nitrocelulose chegando. O Cazaquistão está assinando acordos de defesa e contratos militares com nações que se opõem à Rússia. Figuras influentes que Putin poderia usar para manipular a política cazaque estão sendo destituídas, obrigando-o a observar seu ex-aliado se aproximar do Ocidente. O pior para Putin é que ele deveria ter previsto tudo isso. Já em novembro de 2022, o Conselho Atlântico relatava que Putin estava à beira de perder o Cazaquistão. A Rússia pode ter tropeçado naquele mês ao permitir que um comentarista aparecesse no programa The Evening with Vladimir Solovyov. O comentarista fez uma ameaça velada ao Cazaquistão, sugerindo que o país será o próximo problema a ser enfrentado. Porque os mesmos processos nazistas podem começar lá como na Ucrânia. O Kremlin decidiu recuar. Criticou a declaração do comentarista, mas não pôde ignorar que essas palavras foram ditas em um programa pró-Rússia na televisão estatal. A Rússia é conhecida por controlar rigorosamente o que é dito em programas como este. O Conselho Atlântico indica que alguém aprovou previamente a afirmação do comentarista. O Cazaquistão estava atento. A ameaça implícita era que a Rússia logo trataria o Cazaquistão, como estava tratando a Ucrânia. Afinal, a suposta presença de neonazistas na Ucrânia foi uma das principais justificativas que a Rússia deu para a suposta operação militar especial de Putin. O Cazaquistão rapidamente descobriu a verdadeira opinião da Rússia sobre a aliança após ouvir essas palavras. As duas nações afirmaram que a Rússia trairia o Cazaquistão após o fim da guerra na Ucrânia. As implicações pareciam ser: o Cazaquistão está se antecipando a uma possível traição ao cortar o fornecimento de pólvora e se aproximar do Ocidente. Para Putin, no contexto da guerra na Ucrânia, perder o Cazaquistão significa que a Rússia perde munição crucial para suas forças terrestres. Isso ocorre enquanto a Rússia tenta uma ofensiva de verão no Oblast de Sumy, na Ucrânia. Putin acumulou ao menos 50 mil soldados para essa ofensiva, declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em maio. Esses soldados estão tentando capturar território no Cazaquistão neste momento. O corte no fornecimento de pólvora enfraquece significativamente a ofensiva de verão da Rússia e suas campanhas em andamento na região de Donbass, na Ucrânia. Putin adora ataques em massa, mas em breve pode estar enviando seus soldados para a batalha sem as balas necessárias para lutar contra as forças da Ucrânia. O resultado? Menos pressão sobre a Ucrânia e mais baixas russas, em um momento em que ainda está perdendo mais de 1.000 soldados por dia. Some os crescentes laços do Cazaquistão com o Ocidente a tudo isso. Em breve,
poderemos ver munição fluindo para países ocidentais, que poderia ser enviada à Ucrânia como parte de pacotes de ajuda militar. O mesmo vale para os projéteis de artilharia que o Cazaquistão produzirá em sua nova fábrica. Como mencionado, não se engane, a traição do Cazaquistão fere Putin gravemente. Se mais países da Ásia Central seguirem o exemplo do Cazaquistão, podemos estar vendo o início de uma situação que muda o jogo. Na guerra da Ucrânia, ocorrendo a milhares de quilômetros de solo ucraniano, os golpes continuam chegando para Putin. Além de lidar com sua emergente crise de munição, ele também tem o problema das bombas guiadas Sam-Hammer, fabricadas na França, para enfrentar. Descubra como essas bombas estão eliminando sua liderança militar aos montes em nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para análises atualizadas sobre as últimas evoluções na guerra da Ucrânia.